Olá, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Bruno aqui. Hoje eu vou comentar sobre o Banco do Brasil. Fique até o final, vou falar um pouquinho sobre a empresa, comparar ela ao Bradesco e também ao Itaú, principalmente no PL, Dividend Yield, uma rápida comparação, visitar os fundamentos e depois terminar com a nossa digníssima análise técnica. Vamos lá! Pois bem, vamos pular aqui direto para o fundamentos.com e enxergar, os descontos atuais. E o Banco do Brasil não deixa de ser um deles, já vale menos que o seu valor patrimonial, 0,74p sobre VP, e o PL é o mais baixo entre os bancos. Já adianto para vocês, já eu mostro a tabelinha de comparação lá da Guia Invest. O seu Dividend Yield aqui um pouquinho, 0,5 pontos percentuais abaixo aí dos 2 dígitos, então realmente muito interessante. Os números começam a ficar cada vez mais atraentes, com essa queda vertiginosa da Bolsa. É lógico que a gente não está vivendo nada de pacífico fora da Bolsa, dentro da Bolsa, Não está sendo fácil o momento, porém os números frios aqui dão qualitativo estratosférico, quase 20% de ROI, os seus indicadores que relevam preço bem descontados e um bom dividend yield. Me parece, aqui no mundo perfeito, uma barganha. O banco foi lucrativo no último TRI e lucrativo também no último ano, tá certo? Vamos comparar ele aos outros dois grandes. Então nós temos aqui o Banco do Brasil como PL mais baixo entre a comparação com o Bradesco e com o Itaú. Temos o Banco do Brasil em segundo lugar aqui, medalhinha de segundo lugar em relação ao ROI. Tá? Ele perde para margem, para o lucro líquido e margem bruta, bem verdade. Aí o Itaú ganha a medalha número 1. Dentre os 3 bancos, o que mais tem medalhas de primeiro lugar é o Itaú, tá certo? É o Itaú. O Dividend Yield fica com o Bradescão, tá? Mas seguido, aqui está desatualizado, seguido muito próximo do Banco do Brasil, tá certo? Então, se você se interessa, eu acho que o ROI e o PL são grandes pontos favoráveis ao Banco do Brasil nessa comparação com o Bradescão e com o Itaú. O Itaú e o Bradesco são mais descontados no preço nominal, tá certo? Então você vê aqui o Bradesco valendo R$ 20,86 e o Itaú R$ 22,97, tá certo? ROI, o Itaú é o grande vencedor, mas o Banco do Brasil está pau a pau, muito próximo, tá certo, galera? Então é interessante vocês fazerem essa comparação. Créditos para o Guia Invest, que é a fonte, e a data desse estudo foi o dia 27 de março de 2020. Pois bem, temos aqui a comparação de um ano de negociação e as quedas, tanto do Ibov em verdinho. O Ibov está caindo, na verdade, 28,39% de um ano para cá, e o Bradesco, o Banco do Brasil, 45%. Então, quedas vertiginosas, o banco sofrendo um pouco mais do que o próprio índice. Tá certo? Bom, análise técnica, para finalizar o vídeo para vocês, o que eu trago na análise técnica? Primeiro, as principais retrações de mercado do Banco do Brasil. Então nós tivemos aqui em 2015 para 2016, R$ 17,58 de retração de uma máxima para uma mínima. Na época isso resultou em 62%, quase 63% de queda. Tá certo? Depois nós tivemos aqui a greve dos caminhoneiros, também resultou numa variação nominal de R$ 18,00, muito próximo de R$ 17,58. Tá? Na época foi 44% de desvalorização topo a fundo, e agora nós já somamos, 60% de queda e R$ 31,60, 61 centavos de desvalorização. Então, realmente a maior queda desses últimos 5 anos, tá certo? Aqui eu trago para vocês o quanto o mercado descontou, tá? O quão agressivo foi essa queda. Se a gente tirar o zoom aqui, tá? Eu mostro para vocês que não houve queda pior, tá? Nem na crise de 2008, que é essa crise aqui, tá? O preço na época chegou a cair 60%, 64%, tá? Até mais em porcentagem do que o momento atual, mas foi R$ 8,00 de queda, porque o valor nominal era muito baixo ali. Bom, o que essas quedas de mais de 50% representam para mim?
elas representam as mínimas para que eu trace a minha digníssima LTA, tá certo? Aqui então temos uma LTA de longo prazo que vem da crise de 2008 para cá. Então essa é a LTA que vocês estão vendo, grandes ciclos de mercado, tá? E eu estou colocando para vocês aqui que a possibilidade de 2020 é de uma crise tamanha de 2008, tamanha aqui também a nossa crise política, tá, de 2015, 2016, e agora a gente encara, tá, o momento de tensão e expectativa de suporte cronológica, digamos assim. Demoramos aqui 2009 a 2015, tá, 5 a 6 anos, e aqui de 2015 a 2020 também 5 anos, talvez 2021 6 anos. Então me parece que a timeline está muito, vamos dizer assim, parecida, tá certo? Simétrica, dentre esses grandes fundos feitos, rabisquei tudo, né? Esses grandes fundos feitos aqui, históricos da BBAS. Legal, feito isso, história serve para a gente dar uma olhadinha nas grandes depressões e desvalorizações da ação, tá certo? Não só da empresa na economia real, tá? E agora a ideia é trazer para vocês o seguinte: 22 os pontos, né? 22,58 a 23,63 são os pontos atuais de suporte, tocou lá perfeitamente e já fez um grande fluxo de compra. Esse fluxo de compra se iguala, tá? Se equipara, acho que fica melhor dizer dessa maneira, se equipara aos fluxos pós a previdência, tá? Que são esses fluxos aqui, R$10 a R$11, tá? Então você pode plotar esse cara aqui e você vai chegar muito próximo do topo, tá? Você pode plotar esse cara aqui pós-eleição e você vai chegar no topo, exatamente. Então, o que me parece é que os fluxos recentes do pós-eleição, ou durante a eleição aqui, tá? E o fluxo pós-reforma da Previdência voltaram ou estão para voltar. Um já voltou, 31,53, fez topo e está aqui brigando para ser renovado ou não. O outro um pouquinho acima, tá? Dando números aos bois, um fluxo teve R$ 9,60 e os outros dois R$ 11,40 e esse aqui R$ 11,20, tá certo? Bom, feito isso, a gente já sabe dessa região aqui dos 30,53 aos 36,25 como principal região de resistência. E se eu tivesse que adiantar para vocês a solução do momento atual, as coisas voltando ao normal, tá? A gente deve vir a enfrentar uma crise econômica que já vai sendo precificada na crise sanitária, tá? E os preços dos ativos devem lateralizar, tá? A lateralização com elementos positivos da pandemia, ou seja, a gente melhorando aí as causas, a gente deve ter o Banco do Brasil voltando à casa dos R$30 aos R$ 36,25. Tá? As coisas piorando, 22,58 a 23,63 devem ser retestados, tá? Como um fundo duplo aqui, piorando, vamos lá para 14. Eu não tenho nenhum ponto de suporte entre o 22 aqui até os 14,40. Então aqui é uma grande depressão que eu vejo, caso venha a acontecer, tá certo? E atualizo vocês, obviamente, caso venha acontecer, a gente faz vídeos novos. No campo do intraday, né, a gente tem o 30,53 realmente funcionando como resistência, tá? Fluxos do pós-eleição funcionando muito próximos, tá? Ambos aí desde 2018 aqui, ó, pós-eleição, esse fluxo veio e voltou caprichosamente aqui, tá certo? Se você tá otimista, é esse cara que você tem que caçar para uma próxima pernada de alta. Já na baixa, né, tá até que simples de ver que ele faz A, B igual a CD, fundo, topo, agora próxima parada, 24,15, tá certo? Eu não vejo nada aqui, tá, antes dos 24,15. 24,15 pode ser que ele retorne, tá, o fluxo de alta, ou somente aqui nos 22,58 a 23,63. Tá? Eu tenho a perspectiva do mercado de baixa volatilidade, começa a diminuir a volatilidade
Para algumas ações, os fundos vão começar a ser muito parecidos, tá? Com violinadas e tal, mas não vai ter tendência de queda. Então tende a estabilizar um fundo. Tá? Para outras ações, a gente deve ver mais uma patada do urso. Tá? No caso do Banco do Brasil, eu vejo estabilização. Tá? Estabilização nessa faixa dos 22,58, 23,63 como suporte. Tá? Somente se as notícias piorarem do nosso probleminha atual, é que aí sim a gente deve ir para mais uma patada do urso. E aí essa patada para mim iria para baixo dos R$15. Tá certo? Dessa maneira, está aí os pontos para vocês, anotem, tá certo? Esses pontos aqui longínquos vocês podem apagar, acho que a concentração maior da volatilidade de hoje, abril até junho, julho, deve ser aqui, ó, tá? Entre 22 e 36, piorando entre 22 e 14,40. Certo? Fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.